O irmão Ney, da Assembleia de Deus de Campo Grande, pede para que fale sobre a ciência cristã, pastor. Ele pergunta, é seita? Por quê? Eles ajudam viúvas, etc. Claro, só as boas obras não salvam. Eles têm fé e obras. Eu quero dizer aqui que o irmão pergunta, falar sobre igreja cristã. Eu entendo que ele está se referindo aqui à ciência cristã, porque a ciência cristã também adota este nome de igreja cristã. Então, esta ciência cristã apresenta-se como uma igreja que trata de mostrar ao mundo a ciência do cristianismo através da verdadeira compreensão de Deus que ilumina a consciência e cura. Este movimento foi fundado por Mary Baker Eddy, uma norte-americana, e ela, desde a sua juventude, estudava a Bíblia. Sofreu um grave acidente e, lendo o Evangelho de Mateus e o relato sobre o paralítico curado por Cristo, ela viu nessa parte da Bíblia uma revelação divina. Então ela retirou-se durante 3 anos da vida normal para dedicar-se à meditação. E a seguir começou a ensinar os seus métodos, baseados, segundo ela, na superioridade do espírito sobre a matéria. E em 1875 ela publicou o livro que é a Bíblia dessa ciência cristã, o livro A Ciência e a Saúde como Chave para as Escrituras. E 1 ano depois ela fundou uma associação da ciência cristã e dedicou-se a essa entidade. Então ela se tornou fundadora da igreja, que foi formada em 1879, e desde então ela tem um grande número de membros na América do Norte. Agora, é preciso ter muito cuidado com o ensino desse grupo religioso. Por quê? Se uma pessoa erra no que concerne ao Deus da Bíblia, e se erra no que concerne ao Senhor Jesus Cristo, então ela erra no demais todo. Então, o que é Deus para a ciência cristã? Ela tem um Deus panteísta. O que é panteísmo? É a doutrina errônea acerca de Deus, que diz que Ele é tudo. Então, Ele não é uma pessoa realmente, Ele é um princípio. E nós sabemos que essa posição é contrária à Bíblia Sagrada. Você lê no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, toda a obra da criação. E começa então este versículo, depois a irmã lê o versículo 31, porque do 1 ao 31 está toda a criação, inclusive a criação do homem. No princípio criou Deus os céus e a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Agora no versículo 31, né? Agora quando vamos para Atos 17, 24, Paulo pregando no Areópago de Atenas, ele repete o testemunho de Gênesis, dizendo que o nosso mundo foi criado por alguém que não é parte do próprio mundo. Então Deus é o Criador, não pode ser confundido com a própria criação que Ele criou. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E nós temos também, com relação à pessoa de Jesus, que nós já abordamos,
Elas dizem, ou esse grupo religioso declara que Cristo foi colocado por causa de sua morte aparente em um túmulo fictício, porque ele tinha um corpo irreal, para realizar uma redenção desnecessária por pecados que jamais foram realidade. Então ela tem uma posição bem idêntica a Seicho Noé, seita japonesa que se apropriou de muitas ideias da ciência cristã, porque a ciência cristã é mais antiga do que a Seicho Noé, e aí nega que Jesus realmente tivesse um corpo real e que tenha realmente morrido e que tenha realmente ressuscitado. Então tudo isso é negado. Ora, uma pessoa que nega a realidade da vida de Cristo, como já dissemos, de acordo com Lucas 2,52, crescia Jesus em sabedoria e estatura e espiritualmente diante de Deus e dos homens. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E aí está então que Jesus realmente, sendo Deus, de acordo com João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, humano, se humanizou sendo Deus. Ele era o Emmanuel. Agora, uma pessoa que nega a realidade do pecado, que o homem não tinha ou não tem um corpo real, para diz o que eles falam, que jamais foram uma realidade, o pecado. Ora, exatamente o que a Seicho Noé prega. Não existe pecado, não existe doença, não existe morte, não existe dor. Só que você abre as páginas do jornal, você vê tanta desgraça, e você vai dizer que tudo isso é fantasia? Ou é uma realidade na qual estamos vivendo e convivendo cada dia? Então é um ensino frustrante, e eu digo para você, não se envolva, porque é uma seita. O que é uma seita? A característica de uma seita, uma delas, é rebaixar a pessoa de Jesus Cristo, tornando apenas como um tipo de ser com um corpo fluídico, irreal. Parece que é, mas não é. É igual fantasminha. Logo, não morreu, não derramou sangue, porque também não existe pecado para que ele derramar sangue. Então, é uma heresia só. Cuidado com as heresias.